Estamos iniciando mais uma edição do Opinião Cidade, aqui pela TV da cidade de São José do Rio Preto. Hoje trazendo como convidada a secretária de Finanças da Prefeitura Municipal de Rio Preto, doutora Meire Brito. Muito obrigado pela sua presença. Temos mais uma vez o assunto palpitante para conversar. Nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso alguns meses atrás, aqui mesmo nesse programa, né, secretária? No início da longa travessia do IPTU 2014. Na verdade, houve medidas judiciais que cancelaram o aumento do imposto, quer dizer, o reajuste do imposto para 2014, depois foram obtidas liminares, agora a liminar caiu novamente por decisão do Tribunal de Justiça e está valendo, então, o projeto de reajuste do IPTU aprovado no final do ano passado para vigência em 2014. Secretária, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que Explica para a gente o que aconteceu, o que vai acontecer, sobretudo agora, com o contribuinte rio-pretense. Bom, a Lei 400 de 2013, né, que foi aprovada no final do ano passado, ela nos permitiu, dentre outras medidas, né, fazer um reajuste da planta genérica de valores, e que você culmina no valor do IPTU, né, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano. Nós estamos com a nossa planta edificada. Quando você fala planta genérica de valores, nós temos duas plantas, né? A gente já até conversou sobre isso nesse programa. São dois impostos, né? Um é imposto territorial, né, e o outro é predial, né? Que juntos os dois nós temos o IPTU, que aí tem uma alíquota menor quando já é construído aquele imóvel. Essa planta da edificação, da construção, ela não era revista desde 99, né, como eu havia dito. Então, nós fizemos uma revisão e não foi só um reajuste, né? Nós reorganizamos, né, e reclassificamos as categorias de edificação, né? Porque, obviamente, em termos de valorização, um imóvel muito simples, de 40 metros quadrados, por exemplo, ele tem uma valorização muito diferente de um imóvel de 1.000 metros quadrados e de uma edificação, de um padrão de construção mais alto. Então, foi isso que a gente fez um reajuste diferenciado. A lei ficou suspensa por um tempo, nós não pudemos cobrar esse valor, nós já tínhamos parte dos boletos para pagamento à vista, nós já tínhamos enviado, né, nós tivemos que depois suspender o envio, reimprimir com os valores de 2013 e reenviar. Então, qual a situação hoje, né? Hoje nós temos, claro que sempre tem exceções, mas, em geral, 4 situações. A primeira situação é quem recebeu o boleto já com reajuste e pagou até o dia 10 de fevereiro. Este contribuinte está quites com IPTU, né, está quitado o seu IPTU de 2014. Esse não vai receber um outro boleto? Não, ele não vai receber nenhuma notificação, nada. Ele já está totalmente quitado com a Prefeitura em 2014. Perfeito. Tem aqueles que pagaram à vista, né, com desconto, no dia 28 de fevereiro, até o dia 28 de fevereiro, no valor de 2013, que foi quando a gente teve a liminar. Em obediência à decisão judicial. A decisão da liminar, na vigência da liminar. Então, essas pessoas que pagaram à vista, que se achavam já quitado com a Prefeitura, não estão mais. Eles estão agora com uma diferença a ser paga, que nós estamos, nesse momento, recalculando, imprimindo novamente um boleto e estaremos encaminhando esse boleto, essa diferença, que também vai, é importante frisar isso, com 10% de desconto, né, porque ele pagou com 10% de desconto, porque ele pagou à vista, naquela data, né, indicada, e ele vai pagar novamente com desconto de 10% na nova data indicada, que será 16 de junho. Né, para pagar essa diferença. Nós estaremos nos próximos dias, até primeira quinzena de maio, nós estaremos enviando todos os boletos para as residências de quem tem essa diferença a pagar. Obviamente, como dependemos dos Correios, caso alguém não receba, vai estar disponível na internet, para quem quiser uma segunda via, e vai estar também disponível nos nossos postos de atendimentos, que é o Poupa Tempo e o Ganha Tempo Cidadão no Shopping Norte. Essa é a segunda situação. A terceira situação é quem resolveu utilizar do benefício do parcelamento. Porque nós damos 2 benefícios. Ou você paga à vista com 10%, ou parcela em 10 vezes, sem juros nenhum. Então, esse parcelamento,
nós, já por rotina, nós encaminhávamos primeiro os 5 primeiros boletos e em julho encaminhávamos os outros 5 boletos das 10 parcelas. Então, os contribuintes hoje que estão pagando parcelado, eles estão em mãos com já pagou março e abril, provavelmente, quem pagou no dia, e ainda tem 3 boletos a serem pagos, maio, junho e julho. Em julho, né, e até início de agosto, ele estará recebendo os outros 5 boletos do restante do parcelamento. Nesses 5 boletos, ele estará recebendo a diferença dos 5 primeiros. Então, assim, quem está com boleto de parcelamento pode pagar normalmente o seu boleto naquele valor que está indicado. Perfeito. Tomamos essa decisão para não ficar confuso, ele fica com 2 boletos sem saber qual que vale. Então, assim, ele vai manter com aquele boleto, vai pagar normalmente, tá vale, está válido. Ele vai pagar aqueles boletos, aqueles 3 boletos restantes, nas datas indicadas, e em julho ele vai estar recebendo não só os 5 boletos restantes com os novos valores, mas também a diferença dos 5 primeiros. Okay. Essas são diria, 4 situações que a gente tem. Na verdade são 3, né? Quem já pagou à vista, que está quite, quem não pagou, quem pagou, mas não está quite, porque tem uma diferença a pagar, e o parcelamento. Na verdade são 3, não, minto, não são 3, são 4, que é a mais importante. São os isentos. Né, que, aliás, os isentos, nós estamos providenciando, todos os procedimentos estão sendo priorizados para a isenção. O que é essa isenção? A lei previa que quem tem um IPTU até R$ 180, ou seja, tem um terreno pequeno e tem uma casa construída de padrão simples. Então, esse IPTU não vale para terreno apenas, só vale para edificação. Quem tem esse IPTU no valor total de até R$ 180 estaria isento, ou seja, não precisaria pagar IPTU em 2014. Ele teria perdido essa isenção com a liminar. Com a liminar, ele perdeu essa isenção. Algumas pessoas pagaram à vista, outros parcelaram, né, estão pagando. Então, essas pessoas que estão isentas, que agora estão isentas porque a lei está vigente, estarão recebendo, e são cerca de 22 mil contribuintes, né, até 22 mil contribuintes poderão estar nessa parcela de isenção. Esse pessoal está recebendo nos próximos dias, eu acredito que até no máximo a primeira quinzena de de maio, já estarão recebendo essas cartinhas. Nós estamos encaminhando uma cartinha explicando a ele que ele agora, se ele já pagou, ele vai ter devolvido. O direito à restituição. E se ele não pagou, ele não tem que pagar. Tá. Pode ser que alguns tenham recebido e não pagaram. Ele não precisa pagar, ele pode rasgar o seu boleto. E quem pagou vai ser ressarcido no mesmo valor que pagou. Para ele ter esse dinheiro de volta, que ele eventualmente pagou e não precisaria ter pago, ele basta entrar com um requerimento no Poupa Tempo ou no Ganha Tempo Cidadão. Nós, nos próximos dias, em 2, 3 dias, nós estaremos, inclusive, disponibilizando um requerimento padrão, que ele não precisa nem preencher. Para facilitar. Chega lá, ele vai ter que apresentar os documentos. Se ele tiver uma conta bancária, seria o ideal. Ele apresenta a sua conta bancária com documentos, CPF direitinho. Obviamente, nós temos que conferir isso com cuidado. Claro. E nós estaremos depositando na conta dele. Se ele não tiver conta bancária disponível para receber essa diferença, ele poderá apresentar os documentos, o CPF, e nós estaremos encaminhando para a Caixa Econômica, aí vai ser na Caixa Econômica, para ele retirar no caixa, né, que nós falamos popularmente na boca do caixa. Então, ele pode ir no caixa e vai estar lá o valor. A partir do momento que ele entrar com o requerimento, nós vamos pedir mais ou menos 10 dias úteis, para que ele não vá ao banco e não esteja lá ainda, né? Porque nós temos que passar, ele vai entrar, temos que protocolar, temos que passar pela dívida ativa para conferir, depois passar pela tesouraria e encaminhar para a Caixa. Então, para que ele não perca tempo de ir até a Caixa e não estar disponível, nós vamos pedir 10 dias úteis, até 10 dias úteis, para ele estar buscando esse recurso na Caixa Econômica Federal. Secretário, eu imagino... Em síntese é isso. Sem dúvida. Eu imagino que tenha havido uma grande trabalheira em função do estudo. Ainda bem que os sistemas informatizados aí da Secretaria funcionam, né? Porque calcular quem pagou, quem não pagou, descontar aquilo, é uma trabalheira grande, né? Olha, os sistemas funcionam, mas sem dúvida a equipe também tem um trabalho grande. Tanto a equipe da Empro, que nos dá o apoio da parte de tecnologia, como a equipe da divisão de tributos imobiliários, que é quem cuida exclusivamente de IPTU,
tem um trabalho grande, porque, embora os sistemas calculem, né, nós temos que estar conferindo o tempo todo, verificando. Obviamente, nós vamos ter exceções, né, que um caso ou outro, enfim. Vamos ter casos que não vão se encaixar nessas 4 hipóteses que eu falei. Então, ou alguém, por exemplo, que já vendeu a casa ou não vendeu, enfim. Teremos também os casos excepcionais a serem analisados um por um. Né? Surgem exceções, né? Sem dúvida. Sempre surgem exceções. Então, é um trabalho realmente que poderia ter sido dispensado se não tivéssemos essa ação de inconstitucionalidade, que, na minha opinião, nós não cometemos em momento algum inconstitucionalidade. As pessoas podem até não concordar, né? Eu respeito isso e acho que todos estão no seu direito de concordar ou não com as ações do governo. Agora, inconstitucionalidade, nós certamente não cometemos. Por que foi alegada a inconstitucionalidade? Questões de prazo? Foram vícios de tramitação? Não. Como é que não, funcionou? São Ajuda-nos Paulo, a lembrar sobre essa... Em São Paulo aconteceu a questão do vício de procedimento. Sim. Na aprovação da lei. Capital paulista, exato. Por isso, pelo menos assim, o acordo está muito claro que o caso de São Paulo foi exclusivamente em função do vício de iniciativa, né, de procedimento, do procedimento inadequado da aprovação da lei. O tribunal baixou a liminar e o STF manteve a liminar. No nosso caso, a alegação é que houve desproporcionalidade e que os nossos aumentos teriam sido acima da inflação. Mas em lugar algum da Constituição, e nem na nossa lei orgânica, diz que a revisão da planta genérica tem que ser pela inflação. Pelo contrário, a atualização monetária pelo índice, no nosso caso, a IPCA, anual, ela é obrigatória. Essa eu sempre tenho que fazer. Agora, é óbvio que a valorização imobiliária, ela não se dá pela inflação. Não tem um índice, né? Ela não se dá pela inflação, né? A valorização se dá pela melhoria da cidade, pela melhoria das condições, pela melhoria do padrão de construção. Por isso se dá a valorização do seu imóvel, não é pela inflação, né? Isso é claro, eu acho que até quem tem uma casa muito simples, né? Eu vou dar um exemplo fácil. Para quem tem uma casa simples, humilde, mas ao lado do shopping Cidade Norte, antes do shopping existir, era um preço. Hoje, com o shopping na cidade, ao lado da casa dele, é outro preço, não tenha dúvida. Quer dizer, a casa não mudou nada, mas se valorizou. A casa não mudou nada, ele não mudou do lugar, ele não fez ampliação na casa, e ela mudou com certeza de valor. Por quê? A região valorizou, né? E é isso que nós fizemos na questão da edificação. A cidade cresceu muito, a cidade melhorou muito nos últimos anos. Então, essa melhoria da cidade, tanto nos investimentos privados que tivemos, né, excelentes investimentos privados, quanto na melhoria da infraestrutura, tudo isso leva a uma valorização do seu imóvel. Né, e essa valorização que nós estamos, né, contando com uma contribuição para que a gente continue a melhorar a cidade. Secretaria, é isso mesmo. A gente andando pela cidade nota esse momento especial que a cidade está vivendo, né? É verdade. Prédios construindo, quer dizer, a cidade é um grande canteiro de obras, né? Não só de obras públicas que estão acontecendo agora, mas também de obras privadas. Né? É verdade. Nós tivemos o shopping Cidade Norte, que, né, foi construído muito rapidamente e é um excelente investimento, né? Eles estão agora no próprio shopping investindo, inclusive, numa universidade. Nós vamos ter, ao lado do shopping, é o NORP. Né? Então, assim, tudo isso você traz uma grande melhoria para a região. Do outro lado, você tem o Iguatemi, que foi inaugurado agora, que é um shopping de padrão excelente também, né? De padrão bastante elevado, inclusive contribuindo para você ter hoje na cidade 4 shoppings. Né? E que vai valorizar toda aquela região daquele lado. Também estão sendo construídos vários imóveis de excelente padrão. Tudo isso contribui para o seu imóvel, que já estava no local, ser valorizado. Né? E para que você cresça, né, a cidade cresça com investimentos privados, os investimentos públicos também têm que crescer. Porque você tem que melhorar a qualidade do asfalto, você tem que melhorar a qualidade dos investimentos em água, em saneamento. Sinalização viária, enfim. Todos os investimentos de infraestrutura urbana necessários. Né? Essas duas obras que
que estão inclusive, bem avançadas, tanto na Juscelino quanto na José Munia, certamente trará não só um bem-estar muito melhor para quem mora nessas regiões, mas também a valorização dos seus imóveis. Sem dúvida. E evitará, ou pelo menos diminuirá a incidência de um problema histórico na cidade, o problema das enchentes, enfim, tem... Com certeza, porque além de você valorizar aquela região e melhorar as condições de drenagem, você vai valorizar também a região abaixo dessas avenidas que sofriam com as enchentes, né? E você sabe que uma enchente repetida, né, num local acaba desvalorizando aquele local e o próprio imóvel. Né? Foi o que aconteceu na Filadélfia, que valorizou muito depois que você construiu a obra de drenagem, e o que vai melhorar tanto na Badi quanto na Andaló com essas obras anti-enchente, porque você vai deixar de ter as enchentes que hoje ainda se repetem. Já melhoraram, mas ainda se repetem. E passa a ter equipamentos urbanos de utilização grande, como aconteceu na Filadélfia, nessas regiões também vão ter, quer dizer, isso é sempre muito positivo, né, secretário? Sempre. Eu acho que a cidade... É o papel do poder público, né? É o papel do poder público, melhorar a cidade junto com os investimentos privados. Né? Assim, o investimento privado, ele tem que ser seguido do investimento público para que você dê, inclusive, condições de renda para aquele investimento, né? Se for um comércio, por exemplo. Sem dúvida. Em relação ao IPTU, para ficarmos no assunto, secretária, a queixa mais recorrente feita em função através das liminares, etc., foi a questão de que o reajuste estaria ofendendo a capacidade contributiva do cidadão riopretense, etc. Da última vez que a senhora esteve aqui, a senhora já defendeu essa questão, dizendo que não, que isso não é correto. Grosso modo, quais foram os aumentos principais implementados no IPTU 2014, agora que o projeto voltou a valer? Como eu já disse aqui agora há pouco, nós fizemos uma reclassificação, né, do zoneamento, principalmente edificado. Do territorial não, porque isso já havia sido feito em 2009. Essa reclassificação nos permitiu, em alguns lugares, né, chegar à conclusão que estava super avaliados os imóveis. Então, nós reduzimos o valor do IPTU naqueles locais. Diminui o valor venal e, com sequência, diminui o IPTU. Né? Você diminui o valor do metro quadrado da parte edificada, portanto, a hora que você soma, né, o valor venal do território, do terreno com o valor venal da edificação, você tem um IPTU menor, que um dos lados reduziu. Nós tivemos uns reajustes maiores, mas também medianos em relação a outros, em locais onde já havia sido feita uma revisão substantiva e importante do terreno, em 2009, mas que não havia sido feito nenhum reajuste na edificação, que são os condomínios, né, que já haviam sofrido um reajuste grande. E condomínios novos que nós temos hoje em Rio Preto, que nós consideramos de alto padrão, de elevado padrão de construção principalmente, sofreu um reajuste um pouco maior, chegando a 60% no valor do IPTU como um todo. Né? Um valor maior na planta edificada, mas o valor máximo de IPTU foi em torno de 50% a 60%. Os demais sempre abaixo disso. E na média, né, dos imóveis, diria de médio e alto padrão, médio valor do metro quadrado construído, ele sofreu um reajuste em torno de 30%. E mesmo esse reajuste médio, né, tiveram vários com 6, 7, 5, 10, enfim, foi variado porque depende do padrão da edificação e depende da metragem da construção. Né? Uma casa construída, uma casa de 1.000 metros construída, mas num bairro de valorização menor, que acho que nem acontece, mas eu estou dando um exemplo hipotético, e com um padrão simples de construção, ela vai valer menos do que uma que tem 1.000 metros quadrados também, numa área muito mais valorizada e com padrão de construção elevado. Né? Então, por isso que você tem reajustes diferenciados, às vezes até no mesmo bairro, na mesma rua, porque depende da sua residência, da sua edificação específica. Então, assim, nós fizemos esse reajuste genérico, mas mesmo com esse reajuste, mesmo com esse maior reajuste que foi em condomínio de alto padrão
que chegou no IPTU até 60%, certamente esse valor venal do imóvel, ele não atinge nem 50% do valor real do imóvel hoje. Isso que eu ia lhe perguntar, quer dizer, o valor venal do imóvel, o valor do metro quadrado do imóvel, não é correspondente ao valor imobiliário, é o que a gente encontra nas imobiliárias, nos anúncios de jornal, etc. Em tese, nós deveríamos ter nossa planta com o valor venal deveria ser o valor de mercado. Mas esse valor a gente não consegue atingir, até porque o mercado varia, né? Hoje ele está mais aquecido, amanhã ele está menos aquecido. Dificilmente, né, você vê um imóvel reduzir preço. Ele pode deixar de crescer ou reduzir a taxa de crescimento. Numa cidade como Rio Preto isso é muito difícil. Muito difícil você ter um imóvel que você comprou por um valor e lá na frente, 2, 5 anos depois, você vender por um valor menor. Isso é quase que impossível no mercado imobiliário. Porém, ele varia. Às vezes ele cresce muito, às vezes ele não cresce tanto, entendeu? Então, para isso, a gente tem que ter uma margem, porque senão a gente pode também estar penalizando aquelas pessoas que não sofreram uma valorização tão grande em relação a outras. Por isso, a gente tem um cuidado de estabelecer, né, essa margem entre 30% e, no máximo, 50% do valor real do imóvel. E mesmo assim, às vezes é inferior, porque também a gente procura os valores reais, mas esse valor real nem sempre ele é de fato real. Né? Porque a gente trabalha com estatísticas, então nem sempre é o valor efetivamente negociado do imóvel. Né? Mas certamente nós não fizemos nenhum reajuste superior ou que você levasse, né, que te pudesse levar a pensar que você teve um prejuízo com aquele reajuste, que o seu valor venal ficou superior ao que vale o seu imóvel. Se você conseguir, qualquer contribuinte, conseguir provar isso na prefeitura, nós estaremos reavaliando o seu valor venal. Né? Você tem um prazo para você entrar com recurso. Olha, não concordo, o valor do meu imóvel está superior ao valor que eu venderia hoje meu imóvel no mercado. Se você conseguir, com documentos, tudo, comprovar isso, nós estaremos revendo o seu IPTU. Mas eu insisto, dificilmente isso pode acontecer. Realmente é difícil. A gente isso é histórico, há muitos anos, já cheguei a ver, por exemplo, conversa de proprietário imobiliário com vereador, por exemplo, o cara reclamando do aumento do IPTU, eu falo assim, me vende pelo valor venal que eu compro. Às vezes a gente brinca isso, né? Olha, se você me vender exatamente pelo valor venal, eu vou comprar e vou vender com certeza por lucro. Na verdade, no panorama urbano brasileiro, essa é uma situação real, né? Assim, corrente, né? Quer dizer, todo lugar é assim, né? O valor imobiliário sempre é superior ao valor venal, né? Por isso, né? Porque você não tem, não é uma conta exata, né? Você não tem exatamente a mesma situação. Às vezes você tem uma casa ao lado da outra ou um bairro ao lado do outro e as situações podem ser diferenciadas, né? Então, por exemplo, você mora numa rua, por isso essa diferença de você atribuir um valor de metro quadrado à edificação e outro ao terreno. Por exemplo, você mora numa mesma rua, então o valor do terreno é o mesmo metro quadrado. Agora, e o valor também, na mesma rua, da edificação. Porém, você melhorou a sua edificação, você aumentou, né, a sua residência, você ampliou, fez uma reforma e ampliou a 40, 50 metros quadrados. Obviamente, você vai pagar mais do que o seu vizinho que manteve o mesmo metragem. Sim. E quando você faz essa alteração, certamente você valorizará mais a sua casa do que a do vizinho. A do vizinho vai ter uma valorização menor do que a sua, que foi melhorada. Então, como acontece isso, não dá para você ter exatamente um valor, dizer, não, o valor de mercado é esse. Né? Você fala, não, olha, naquela rua o valor de mercado é X. Não é. Porque aquelas que sofreram, né, melhorias, elas serão mais valorizadas no tempo do que a outra que não sofreu melhorias. Então, você tem que ter uma média, você tem que ter uma margem, digamos assim, entre o valor venal e o valor de fato de mercado. Isso em qualquer cidade. E essa pulsação, né, é do mercado imobiliário, né? Isso é próprio do mercado imobiliário, é do DNA do mercado imobiliário. Exatamente. E por isso que também você demora um pouco a fazer essas avaliações. Você não, tem até um projeto na Câmara dos Deputados que propõe que anualmente você faça essa revisão. Anualmente, eu acho um prazo muito curto.
para você fazer essa revisão. Um ano passa muito depressa, né? E assim, para você fazer essa avaliação, né, com as diferenças não são tão notáveis assim. Não são tão notáveis, né? Em média não são tão notáveis, né? Exato. Ela é num ou no outro setor, claro, mas a cidade como um todo não é tão notável. Eu acredito assim que algo em torno de 3 a 4 anos é um prazo adequado para você fazer revisões. Não deixar como nós deixamos a nossa revisão da edificação, né, mais de 10 anos. Né? Eu acho que aí você, é muito tempo. Ainda mais numa cidade em crescimento como São José do Rio Preto. Mas também não dá para ser todos os anos. Eu acho que todos os anos também, aí poderia ter um exagero, porque você trabalha com médias, né? Você não trabalha com casos específicos. Né? Não há como ser diferente. Aí você poderia realmente estar prejudicando ou extrapolando em um caso ou outro. Secretária, qual é o organismo, a prefeitura, a esfera na prefeitura, no governo municipal, que determina, que chama atenção para isso, quer dizer, para o valor do metro quadrado em cada região da cidade, em cada zona da cidade, em cada região da cidade? Quem determina que o metro quadrado lá na região norte, no bairro do Eldorado, por exemplo, é X o metro quadrado? Quem determinou isso no passado? Quem determina amanhã, para o ano que vem, para daqui 3 anos? Como é que funciona isso? Só para o nosso público entender. Bom, a gente tem o que nós chamamos de zoneamento da cidade. Né? A cidade ela tem um perímetro urbano, né? E tem um zoneamento, que nesse zoneamento você tem, por um lado, né, o zoneamento de construção do que você pode ou não construir naquele local, e o zoneamento de uso de solo, etc. Exatamente. E o zoneamento de quantidade de valores de metro quadrado, tanto para o terreno quanto para a edificação. A parte de uso do solo cabe à Secretaria de Planejamento, que é quem cuida do zoneamento no tocante ao uso do solo. E a parte de valorização do metro quadrado cabe à Secretaria da Fazenda, ao departamento chamamos departamento de tributos imobiliários. Por quê? Por esse departamento passam todos os habites após emitidos, passam todas as alterações imobiliárias. Esse é um time que está vivendo... Então eles estão ali no dia a dia convivendo com as diferenças, com as alterações, entendeu? Com as negociações que são feitas, com as informações dos cartórios. Então é esse departamento que vai acompanhando, e eles acompanham também estudos de institutos, né? Institutos ligados à construção civil, né? Ligados a análises da área urbana, né, da política urbana, do crescimento urbano, das melhorias. Então, eles acompanham isso no dia a dia. Então, a cada momento que você quiser fazer uma revisão, são os técnicos que buscam, que fazem os estudos, né, fazem as estimativas. Quando a gente toma uma decisão dessa, não só você tem um estudo prévio, como a gente faz várias, como nós chamamos, simulações. Olha, se a gente, por exemplo, a gente chegar no valor de 180 para isenção, nós fizemos várias simulações, né? Se estava baixo, estava alto, se atingia mais ou menos, porque a gente queria atingir o máximo de contribuintes com o mínimo de recursos, né? Assim, a gente não queria também trazer uma grande redução de despesa, né? Mas queríamos atender o máximo os contribuintes que a gente entendia que R$180, nós chegamos inclusive a valores menores, era um valor para esses contribuintes alto, mas para a prefeitura um valor que poderia ser suportado, né? Poderia ser suportado, inclusive com a receita que você tem de bens bem mais valorizados do que esses. Bacana. Eu vou pedir sua licença um minutinho só para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o segundo tempo do Opinião Cidade, para perguntar para a secretária Meire Brito quanto é que essa volta do reajuste do IPTU vai representar de grana para o prefeito fazer obras públicas agora em 2014. Um minuto só. A gente volta já. Participe da campanha do agasalho do Fundo Social de Solidariedade de São José do Rio Preto. Dê alegria a quem precise. Doe o seu calor. Contamos com você. Quem melhor do que a TV da cidade pode falar com Rio Preto? Somos a voz e a imagem da cidade. Mais versátil,
mais humana, mais comunitária, mais gente. Mostramos o desenvolvimento da cidade, discutimos as questões políticas, o esporte, a sociedade, prestamos serviço, ajudamos a comunidade. Estamos no ar 24 horas, de olho em Rio Preto, informando e divertindo. Seja nosso parceiro cultural. Acesse www.canal16.com.br. O nosso e-mail é tvdacidade@hotmail.com. Telefone 3212-2829. Fale com a gente. TV da Cidade. A TV que é sua e da cidade. A TV da Cidade está mudando seu visual. Nova sede, novos estúdios, equipamentos, novos profissionais. E em breve uma nova programação. Vai ter filmes e seriados que farão você voltar no tempo e matar a saudade. Espere só mais um pouquinho. Estamos trabalhando bastante para lhe oferecer uma TV mais amiga, mais humana, mais inteligente. Uma TV com a cara da nossa cidade. Estamos de volta com Opinião Cidade, conversando hoje com a secretária de Fazenda do município de São José do Rio Preto, secretária Meire Brito. Na verdade, é a dona da chave do cofre da prefeitura, né? Que dona conta daquele, não só do cofre, mas da responsabilidade das receitas e também da organização das despesas, né, secretária? Na elaboração dos orçamentos, etc., distribuir isso para... O dinheiro entra e sai, né? É por aí mesmo. Mas eu queria perguntar para a secretária exatamente isso. Com essa volta do IPTU, do projeto de reajuste do IPTU, quanto é que o município iria deixar de arrecadar e pode voltar a arrecadar agora? Bom, inicialmente, com a proposta, e se tivesse corrido tudo normalmente, a gente imaginava algo em torno de 30, 35 milhões de receitas adicionais esse ano. Porém, com todas essas idas e vindas, nós já recebemos parte dos recursos, né? Nós já recebemos cerca de 40, 45 milhões, né, do IPTU previsto para 2014. Porém, com a revisão, com a nova lei, a diferença de quem pagou à vista, nós deveremos estar recebendo cerca de 8 milhões a 8 milhões e meio. E a devolução de isentos, nós estaremos devolvendo mais ou menos 430, 450 mil reais. Né? Então, é um valor até significativo para quem pagou. Agora, com relação ao parcelamento, a gente ainda não conseguiu avaliar e nem não fizemos ainda, nós estamos priorizando, primeiro, a pessoal isento para devolução e, segundo, a diferença de quem pagou à vista, e depois nós estaremos nos mobilizando para iniciar a elaboração dos parcelados, né? Então, nós não temos ainda qual é essa diferença do parcelamento, porque a gente tem que avaliar também a inadimplência, né? Se houve, se não houve, a gente tem uma inadimplência que ela pode ou não ter aumentado com essa questão. Ter tido algum reflexo, do IPTU. A gente espera que não, mas pode ter ocorrido. Então, esse número exato a gente não é possível avaliar. De todo modo, a previsão orçamentária de receita para o ano de 2014 é de? Prevista no orçamento, Isso. Eram 114 milhões. Certo. Né? Se a gente tivesse recebido, né, se tivesse conseguido executar, né, a cobrança do reajuste, conforme previsto na Lei 400 de 2013,
provavelmente nós estaríamos recebendo aí em torno de 140, 150 milhões no ano, né? IPTU do ano. Então, 114 milhões nós esperamos receber, porque esse é um valor que está no orçamento e nós precisamos desse recurso, porque já tem despesas previstas com esse valor, que é o que foi orçado. Mas eu acredito que seja um pouco maior do que 114. Ainda está um pouco cedo para a gente avaliar quanto de fato nós teremos esse ano. Secretária, em relação à questão imobiliária, se fala muito em Rio Preto, alguns setores, até ligado ao mercado imobiliário, outros nem tanto, ligado à política, falam sobre a existência de vazios urbanos na cidade, áreas que são incorporadas ao perímetro urbano e depois acabam se transformando em grandes vazios urbanos, que acabam impactando nos custos administrativos, porque os custos administrativos imagino que sejam proporcionais às distâncias, né? Quanto mais longe você tem que mandar um caminhão para recolher lixo, uma ambulância, mais dinheiro você vai gastar, né? Rio Preto tem que pensar numa reforma urbana, em alguma coisa nesse sentido. O que a senhora pensa a respeito disso, ao discutir um assunto tão complexo quanto é o IPTU, por exemplo? Olha, com relação à questão dos vazios ou da inclusão de perímetros urbanos, eu te confesso que eu me sinto não capacitada totalmente para fazer uma avaliação maior. Porque toda essa questão de inclusão no perímetro urbano, de zoneamento ou não, é tratado na Secretaria de Planejamento, não está na Fazenda. Né? A Fazenda cuida da receita, da execução orçamentária, que é da despesa, da efetivação da despesa e do atendimento. Porém, eu acho que a inclusão no perímetro urbano já traz de imediato, né, uma vantagem para o município, que é o IPTU. Enquanto ele está na área rural, ele paga ITR. Isso. O ITR é um valor muito pequeno, né? Então, mesmo que esse ITR viesse para o município, é um valor muito abaixo do IPTU. Então, eu creio que o fato dele vir para a área urbana, já de imediato, você já tem um aumento de receita, que é o IPTU que ele passa a pagar. E certamente, com isso, inclusive com essa despesa de IPTU, porque são áreas grandes, eu acho que assim, a pressa em urbanizar e em construir, normalmente, ela deve acontecer, né? Mas eu não vejo, não teria condições de fazer uma avaliação se nós precisamos ou não de uma reforma urbana, entendeu? Só precisaria avaliar aí se os custos administrativos que decorrem dessas ampliações não seriam superiores à arrecadação de IPTU. Esse é um assunto muito mais Eu acredito complexo. Que não, porque assim, o prefeito eu tenho visto, né, não cuido disso, mas eu vejo de forma bastante à parte, e sem nenhuma profundidade, eu vejo que assim, que em todos os loteamentos, em todos os novas inclusões e as novas construções, o prefeito e a sua equipe que cuida disso têm sido muito cuidadosos e muito, digamos, rigorosos no sentido de exigir a infraestrutura, entendeu? Para que ela não recaia todo pela prefeitura. Ao aprovar um loteamento, sempre estão sendo incluídos a entrada, saída, enfim. Eu vejo sempre essa discussão que o prefeito tem esse cuidado de você dividir junto com o empresário essa infraestrutura de imediato, né, que às vezes a prefeitura não está capacitada naquele momento para fazer aquela infraestrutura necessária para aquele empreendimento. Então, eu confesso que eu não saberia te responder se precisamos ou não de uma reforma urbana, entendeu? Tá, é uma política para a gente conversar mais com o pessoal do planejamento. Chama o Dr. Milton, que ele conhece, além de ser arquiteto e trabalhar com a parte toda de zoneamento, ele está bem apto a dizer o que ele acha, né, dessa questão do zoneamento urbano. Secretária, e a questão da inadimplência em relação aos tributos municipais? Não apenas do IPTU, mas ISS também, etc. Isso melhorou ultimamente? Parece que com o reforço aí dos procuradores, enfim, da capacidade de cobrança do município, me parece que isso tenha melhorado. Mas a gente sempre ouve dizer que no caso do IPTU, os grandes devedores são grandes proprietários de terra. Isso ainda existe? Como é que funciona isso? Como é que a Prefeitura, a Secretaria da Fazenda acompanha isso? Não, no caso do IPTU não. Eu acho que no caso do IPTU não são os grandes, né, os maiores. A gente obviamente sempre tem um ou outro maior proprietário com uma dívida.
Mas o IPTU ele é bastante pulverizado na inadimplência. Agora, o ISS, sim. Né? O ISS, os grandes devedores, normalmente são grandes empresários também. Né? Então, o ISS, eu diria que os menores até pagam melhor do que os maiores, entendeu? Os maiores estão sempre procurando uma forma de não pagar adequadamente. Embora a gente tenha grandes empresários em Rio Preto também, que são contribuintes super rigorosos no pagamento de seu dessa muito zelosos. Não quero citar exemplos, claro, que a gente até tem a questão de sigilo fiscal, mas eu posso lhe garantir que nós temos grandes empresários muito conhecidos em Rio Preto, importantíssima cidade, que tem um recolhimento super adequado e correto do ISS. Né? Sem nenhuma inadimplência, sem nenhum problema contábil. E tem também alguns grandes empresários com problemas também de pagamento do ISS. Ou por não concordar, ou por ter sofrido uma fiscalização grande e não ter pago, enfim, por vários motivos. Agora, a inadimplência do ISS, que na verdade a gente não considera como inadimplência, né? A gente considera como sonegação. Inadimplência vem no IPTU, no ISS é sonegação, ou seja, ele deixa de pagar aquilo que deveria ser pago. Sobre uma nota que ele emitiu, né? Ou não emitiu, né? Tá, porque também não emitir a nota é uma sonegação. Sem dúvida. Então melhorou muito, né? Melhorou no sentido de esclarecimento aos empresários, no sentido de cobrança, no sentido de melhoria dos nossos sistemas, né, que facilitou a nota fiscal eletrônica, veio facilitar também para os empresários. Então, assim, o nosso ISS, desde 2009 para cá, cresceu muito. Né? Tanto é que em 2009, a arrecadação do ISS anual era menor que a do IPTU. Né? E que não deveria ser isso, né? Deveria ser diferente, uma cidade pujante como Rio Preto. Então, hoje, o nosso ISS anual é superior ao IPTU. É superior. Então, nós estamos com o ISS, na nossa opinião, bastante adequado. Sempre há margem para crescimento, mas ele está bastante, diria, adequado com relação à situação econômica do município. E o IPTU, nós abaixamos um pouco a inadimplência do IPTU. Não apenas com a nossa informatização, mas também com a cobrança. Né? Nós temos um departamento que é chamado Departamento da Dívida Ativa, que fazemos cobranças, né, regulares por meio de cartinhas. E também implantamos há 1 ano e meio atrás o call center, que também ele não cobra, ele lembra aos contribuintes que eles estão em débito com a prefeitura. Né? Então, fazemos ligações, mandamos mensagens pelo celular. Então, assim, a gente tem um processo e agora nós estamos, inclusive, possibilitados a protestar né, os débitos também. A gente não iniciou ainda, a gente está na fase de regulamentação, mas podemos protestar antes de ser executada a dívida. Perfeito. Porque são dois processos, né? Você falou em procuradores, né? Nós temos os procuradores, né, que inclusive aumentou o seu contingente, que fazem a execução fiscal, a execução já na justiça. Sim. E nós temos a cobrança administrativa, né, que fazemos, seja na fiscalização, que é com os auditores fiscais, seja com essa cobrança por cartinha, por mensagem, por call center. Então, de certa forma, a gente melhorou tanto a sonegação no município, quanto a inadimplência de uma forma geral. Eu acho que tem melhorado muito. Esse é um processo que sempre tem o que melhorar. Mas, certamente, do que a gente encontrou em 2009 para cá, houve uma grande melhoria, não tenho dúvida. Essa etapa de começar a executar as dívidas do ISS... Protestar. Protestar. Executar já são executadas. Exato. Protestar. Na sua opinião, deve começar quando? Esse ano ainda? Olha, nós estamos avaliando porque esse ano nós tivemos toda essa questão do IPTU, que foi, de certa forma, não deixa de ser um desconforto para os contribuintes. Né? Uma decisão daqui, uma decisão dali, é difícil para o contribuinte entender, é desagradável você pensar que já pagou o seu compromisso e depois você tem que pagar mais um pouco. Né? Às vezes você nem se preparou você não se preparou para isso, né? Você recebeu uma cobrança, se preparou e agora você vai receber uma outra. Então, tudo isso é muito confuso no mesmo ano.
Então a gente talvez não faça isso agora, a gente está dando prioridade a estabilizar, digamos assim, a cobrança do IPTU, né? E continuar a nossa fiscalização do ISS, que vai muito bem, né? Nós estamos com um contingente razoável de auditores, em breve nós poderemos aumentar inclusive um pouco o nosso contingente, que nós temos vagas para crescer, mas a fiscalização do ISS vai bem e do IPTU a gente espera um pouco estabilizar essa situação. Está em velocidade de cruzeiro já. Porque é muito ruim, né? Até que as pessoas entendam perfeitamente. Eu acho que no segundo semestre já está tudo, as questões estarão solucionadas e entendidas, mas até lá vamos dar um tempo para o contribuinte entender melhor o que se passa na administração da fazenda do município. Secretária, essa administração da fazenda do município, a gente pode, o contribuinte riopretense pode confiar que ela está sendo implementada, aplicada, realizada com o rigor de uma empresa, por exemplo? A prefeitura está agindo como uma empresa nessa questão? A gente tenta, né, com o rigor de uma empresa e com a visão social do setor público, né? A gente vê o contribuinte como aquele importante para o município, que ele faz tanto a contribuição para que o município cresça, como usuário dos bens públicos, né? Então, a gente está sempre com a clareza de que nós somos servidores públicos, né? Não somos privados. Não pode perder essa visão, esse conceito. Não se pode perder esse conceito, é muito importante. Porque quando você está no setor privado, aquele imóvel, aquele negócio é seu, né? É seu, você decide como fazer. E o objetivo é resultado financeiro, lucro, enfim. Quando você está na área pública, não, você está tratando com o público. Então você tem que levar melhoria, né, pública, melhorar o serviço, melhorar o atendimento e melhorar o bem-estar da população. Para isso você precisa da parte financeira. Então a gente tenta tratar isso com muito profissionalismo, né, com modernização, com competência, né, e com treinamento. A gente tem feito treinamento também regulares, né? O ano todo a gente faz treinamento da equipe, porque as coisas evoluem e os técnicos também têm que evoluir no seu conhecimento. A senhora é uma pessoa de longa formação, larga formação na área pública, né? Já tem trabalhado em vários setores, etc. Não sei se já trabalhou com alguma expressividade também na empresa privada também. Se trabalhou, onde é mais gostoso trabalhar? Onde é mais fácil e mais gostoso trabalhar? Olha, eu acho que eu nunca trabalhei na iniciativa privada. Eu trabalhei em empresas públicas, né? Já trabalhei na Telebrás, enquanto empresa pública, já trabalhei na Copasa, que também é uma empresa pública estadual, dentre outras. Mas praticamente a minha vida profissional toda foi dentro do setor público, né? E eu já estou aposentada e continuo no setor público. Eu sou idealista, eu gosto do setor público e acho que o setor público sempre tem o que melhorar, né? Todos os dias você tem o que melhorar no setor público e é isso que eu tento fazer, cada dia mais melhorar tanto o trabalho interno quanto o resultado desse trabalho, que é o bem-estar da população. E sempre vai ter um papel importante a desempenhar na vida do brasileiro, né? O setor público, seja na esfera municipal, na estadual, na federal, o tamanho do Estado sempre vai ter que ser importante, sempre vai ter que ter a presença dele, né, secretária? Sempre tem. Eu acredito que na parte empresarial, o setor privado é mais competente. Não porque ele seja, aliás, não é nem porque ele é mais competente, ele é mais ágil. Exatamente porque ele tem que dar menos satisfações à sociedade. Né? O pessoal fala, é burocracia. Fácil tomar decisões. A burocracia, mas é necessária a burocracia. Nós estamos trabalhando com recurso público, um recurso que não é seu. Então, assim, o cuidado que você tem que tomar, os controles que você tem que ter e a satisfação que você tem que dar, a transparência, é muito maior do que no setor privado, que você está tratando do seu bem, do seu recurso. Né? Se alguma coisa der errado, a consequência é sua. O problema é seu. No setor público, não. A consequência é de uma população toda. Então, realmente, os prazos, eles são maiores. Né? Por isso, você todo dia tem que melhorar. Porque você pode melhorar o prazo, você pode melhorar o processo, pode melhorar o atendimento, o esclarecimento, a modernização. Então, assim, eu acho mais pujante. Embora eu não possa falar com experiência, porque eu nunca trabalhei efetivamente no setor privado. Eu passei por empresas, mas empresas públicas. Privado, não. Mas é uma boa observadora desse cenário todo, né, secretária? Com certeza. Secretária, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Você já passou o tempo, já chegamos ao final do nosso programa.
Eu queria agradecer muito mais uma vez a sua presença, que nos prestou esclarecimentos aqui, tirou dúvidas do público em relação a essa volta do IPTU. Então, resumindo rapidamente, os carnês com a diferença para quem já tenha pago à vista, para quem já tenha recebido o carnê, os carnês vão ser entregues até o mês de junho, é isso? E vencimento 16 de junho. Vencimento 16 de junho. Os parcelados, a diferença a partir de agosto, que a primeira parcela é 11 de agosto, e os isentos estarão recebendo imediatamente as cartinhas para que possa solicitar aquilo que tenha sido pago a mais de volta. E uma dica da secretária para você, que se tiver algum tipo de atraso no recebimento pelos Correios, que em função de problemas que tivemos nos Correios esse ano, ficar atento para não perder esse prazo para o pagamento. Isso, 16 de junho. Tá contando, 16 de junho. 16 de junho. Você pode procurar, você pode retirar uma segunda via pela internet, que nos próximos dias vai estar disponível, ou pelos postos de atendimento, poupa tempo e ganha tempo cidadão no Shopping Norte. Secretária, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade, ok? Muito obrigada. E nós agradecemos a você também que nos acompanhou em mais esta edição do Opinião Cidade, já convidando você a estar conosco novamente amanhã a partir das 12 horas. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.